Olá pessoal, bem-vindos ao nosso canal. Eu sou o Carlos, estou aqui com o Eduardo. Hoje a gente vai tratar de um assunto interessante demais para os empresários. O que essa contabilidade vai fazer de diferente na minha empresa? O que ela vai ajudar? Eu estou aqui com o Eduardo, que é contador e sócio da Lumini Contabilidade, e vai falar um pouquinho mais para nós sobre isso, né, Eduardo? Perfeitamente, Carlos. Vamos lá, gente. Quando eu falo com o empresário sobre como a contabilidade vai ajudar ele a controlar o seu negócio, o que ela vai proporcionar de melhor controle financeiro para o negócio, sinceramente eu gosto de começar da maneira mais simples possível. Inclusive é nesse momento que eu lembro de um slogan que ouvi em determinada maneira e levo ele sempre comigo. Se não me engano é de Leonardo da Vinci, que diz que a simplicidade é o mais alto grau de sofisticação. Então eu gosto de fazer controle sempre usando métodos simples, usando forma simples. E para a empresa, a primeira coisa que a contabilidade pode proporcionar é a apuração do lucro da empresa. De fato, entender quanto que aquele negócio está dando de lucro. Afinal, você que é empresário, consegue imaginar tocando o seu negócio sem saber quanto ele está dando de lucro? Acredite. E se pergunte de novo, aliás, você sabe quanto o seu negócio está dando de lucro? Verdade, né, Carlos? Muitas vezes a gente ouve da maioria dos empresários dizendo, pois é, uma vez eu calculei, mas agora eu não sei, pois é, parece que está dando lucro, estava dando lucro, controlo pelo caixa, parece que deu lucro, mas agora apertou um pouco, e aí? Qual o lucro do seu negócio? Então, gente, essa é a primeira informação simples que a contabilidade consegue lhe ajudar a apurar, tá? Como nós fazemos isso? Através de uma demonstração muito clara, que é chamada demonstração de resultados, ou DRE, onde a gente vai demonstrar de uma maneira clara qual foi o faturamento, quais são as receitas que a empresa teve no período, quais os impostos sobre esse faturamento, sobre essas vendas, qual o custo dessa mercadoria vendida, ou qual o custo de industrialização desse produto, ou qual o custo do serviço prestado. Depois nós vamos elencar as despesas que a empresa teve, a estrutura fixa, as despesas trabalhistas dela, as despesas da administração da empresa, despesas que a empresa teve com vendas, sejam fixas ou variáveis, despesas financeiras, sejam simples tarifas aí para sua movimentação financeira ou juros para financiamento ou para capital de giro de negócios, e aí sim nós vamos ter o lucro da empresa. Para as empresas que não são do Simples Nacional, nós vamos ter ainda o imposto de renda ou contribuição social, né? São os impostos e contribuições sobre o lucro, e aí nós vamos ter o lucro líquido da empresa, né? Então essa é a primeira informação bem simples que a contabilidade proporciona ao empresário, e nós defendemos que todo empresário deve saber essa informação, por isso a gente se coloca à disposição para os empresários, clientes, para que a gente tenha essa informação sempre à disposição deles. Agora, a segunda coisa importante, viu, Carlos? Sabe qual é? Qual? O caixa da empresa. Segunda informação, sabe por quê? Nós apuramos muitas vezes o resultado da empresa, o lucro da empresa, e às vezes a gente até responde para o empresário, ó, empresário, está dando lucro? Pois é, está dando lucro, mas cadê o dinheiro? Cadê o dinheiro? E a contabilidade responde muito bem onde está esse dinheiro, né, Carlos? E aí o Carlos é o especialista nisso, através do balanço patrimonial, né, Carlos? Eu vou até fazer um parênteses, Eduardo, porque tu tá falando aqui esse monte de coisa, cara, e todo dia, ou quase todo dia, né, dá pra dizer assim, a gente recebe empresários aqui na Lumini Contabilidade achando que a contabilidade não consegue fazer isso. Muitos até dizem, pô, meu contador só manda guia de imposto, só manda folha de pagamento, e caramba, tu tá falando tanta informação, isso tem mesmo na contabilidade? Dá pra gente conseguir pegar isso na contabilidade? Sim, tem, é possível, e olha só, isso acontece porque faz parte de uma cultura brasileira do não aproveitamento da informação contábil. Aliás, no Brasil tem-se uma cultura, e essa cultura não é eu diria que não é por falta de capricho ou falta de zelo, mas ela é muito imposta em face desse excesso de burocracias do governo. Isso acabou fazendo com que muitos contadores de fato mal consigam entregar as obrigações para o governo no dia a dia, né? Muitos empresários às vezes também não sabem que a contabilidade pode proporcionar isso. Isso é um fato bem importante, né? E aí vai criando essa cultura que é o jeito de
de tratar, né? E claro, a gente sabe que tem empresário que também não contrata esse serviço do contador, né? Mas aí vem a nossa função de esclarecer para o empresário que tem isso, né, Carlos? Tem essa possibilidade do contador ajudar a apurar o lucro do negócio, a identificar qual é a lucratividade. E essa segunda pergunta que a gente faz, né? Que aí sim, é importante ou não é, empresário? Teu negócio está dando lucro, mas cadê o dinheiro? Tem hora que você sente que o dinheiro está no caixa, né? Tem hora que você até sente o teu estoque aumentar, o teu contas a receber. Mas não tem aquela hora que você imagina, caramba, cadê o meu dinheiro? Trabalho e não vejo dinheiro? Pois é, essa pergunta muita gente nos faz ela e a gente usa as ferramentas da contabilidade para ajudar a responder. Como que a gente faz isso? Aí vem a segunda ferramenta, eu poderia dizer segunda e terceira, né? Mas o balanço patrimonial, ele é a demonstração mensal que a gente faz que ajuda a responder isso, porque através do balanço patrimonial a gente vai registrando a flutuação de todos os saldos das contas patrimoniais da empresa. A gente registra toda a movimentação de caixa da empresa, a gente registra toda a movimentação bancária, a gente registra toda a movimentação de contas a receber, registramos os investimentos que a empresa faz em ativo imobilizado, adiantamentos que eventualmente a empresa faz para importação ou para algum fornecedor quando ela compra pagando antecipadamente. Nós registramos os saldos que ela tem e a movimentação que ela tem a pagar para fornecedores, outras contas que ela tem a pagar com aluguéis, com contratos, com seguros, tudo isso é registrado na contabilidade. Empréstimos bancários que a empresa tem, os saldos e o movimento é registrado na contabilidade. O endividamento tributário, caso a empresa tenha dos impostos a pagar, seja os impostos apurados no mês, ou caso a empresa teve alguma dificuldade e tenha impostos atrasados ou parcelados, a contabilidade registra o movimento. E com o registro de todo esse movimento econômico e financeiro, a gente consegue apontar para o empresário onde foi parar o lucro da empresa dele, ou até caso ela não deu lucro, caso ela teve prejuízo, a gente consegue dizer, você teve prejuízo e o teu prejuízo foi suportado por isso, portanto é em face disso que o teu caixa às vezes não está negativo, porque não significa que o empresário teve lucro, vai ter dinheiro em caixa, também não significa que ele teve prejuízo, vai ter falta de dinheiro em caixa. Então essas são as duas primeiras informações que a gente ajuda a empresa a ter através das ferramentas de contabilidade. Legal, Eduardo. Até era uma questão que eu ia comentar agora, porque muita gente associa lucro à caixa. E é comum, às vezes, quando a gente conversa com o empresário, né? Ele acha o seguinte, todo mês o meu caixa tá ficando no azul, todo mês o banco, tô aumentando o saldo, tô conseguindo guardar um dinheiro. E ele diz, opa, é sinal que a minha empresa tem lucro. E muitas vezes ele só vem conversar com o contador, ou vem aqui conversar com a gente, né? Quando ele vê que a coisa começa a apertar, que está ficando vermelho e tal. Existe um momento certo para a gente apurar esse lucro e tentar buscar ajuda disso aí? Ô Carlos, o combinado é que não era para fazer pergunta difícil, né? Vamos lá, gente. Mas isso que o Carlos falou acontece mesmo. Normalmente a empresa só procura a ajuda quando ela está com problema. E esse eu diria que é um dos erros mais graves e é um dos erros lamentáveis que ocorrem na maioria das empresas. Eu até compreendo por que isso ocorre, né? A empresa, o empresário, quando ele começa o seu negócio, ele é multitarefas, ele tem que cuidar de diversas coisas e ele muitas vezes tem um orçamento modesto, um orçamento reduzido. Então ele não pode pagar os melhores profissionais, não pode contratar as melhores ferramentas e aí ele acaba tendo algumas limitações. E às vezes por ter essas limitações e aquela correria de ter que cuidar de tudo, ter que fazer tudo, ele acaba esquecendo de algumas coisas importantes, né? Infelizmente isso acontece. Alguns, por sorte, acabam percebendo isso antes de ter problema e outros, infelizmente, acabam vendo só quando tem problema, só quando o caixa já está com problema. Nesses casos que chegam a ver apenas quando está com problema, muitas vezes tem saída, quase todas têm saída. Alguns casos às vezes são irrecuperáveis, chega a ter caso que a gente já encontrou de empresas com endividamento que se a empresa tivesse o melhor dos lucros, o melhor dos resultados, não pagaria mais o endividamento. Isso às vezes acaba acontecendo. Tem uma saída para essas empresas? Tem. Um aporte dos sócios, um aporte de terceiros, e tem casos que eu já encontrei empresas que resolveram vender a empresa para um caso desse para escapar ou para resolver o endividamento, né? Mas veja, esses são os casos graves, né, Carlos? Por isso que é muito importante o empresário ter a ciência de que ele precisa fazer uso dessas ferramentas
também na hora de tempos bons, né? Na hora das chamadas vacas gordas que a gente diz, né? Por quê? Aí ele começa a ter o controle financeiro, começa a ter o controle da economia da sua empresa e isso já ajuda ele a evitar ir para um cenário mais crítico, para um cenário mais difícil, né? Excelente, Eduardo. E aí eu diria quase o seguinte: tem uma dica de ouro para dar para aquele empresário agora que talvez está assistindo a gente, está pensando assim, caramba, e aí, qual é o momento para fazer isso? A minha empresa tem reflexo que indica que está tendo alguma coisa de errado? Não precisa ter coisa de errada para fazer isso? Posso fazer? Posso já fazer no primeiro mês? Tem aquela dica para dizer assim para o empresário, para ele ficar mais tranquilo talvez em relação a isso? Olha, tem sim, Carlos. Eu diria o seguinte, eu acho que você não deve admitir ter uma empresa sem que você saiba qual é o lucro do teu negócio e você não deve admitir ter uma empresa sem que você sabe ou tenha um domínio do fluxo de caixa do seu negócio, ou seja, sem que você sabe de onde está vindo o dinheiro, para onde está vindo o dinheiro, tá? E uma dica fundamental para começar isso é a previsão disso, é usada aí uma outra ferramenta da contabilidade, Carlos, que é a previsão orçamentária. Que sabe o que é? Olha só, nós estamos oferecendo a ferramenta para você apurar o lucro, para você conhecer o quanto gerou de lucro. Mas a previsão orçamentária ela é prever, desenhar o quanto a tua empresa vai ter de lucro. É projetar, né? É calcular com determinado nível de venda, com determinado nível de compra, vai gerar tanto de impostos, qual a estrutura fixa que você vai ter, né? Quais as outras despesas variáveis que podem ter do teu negócio e qual deve ser o lucro dela. É ali que começa no planejamento. Até porque quando a gente apura o lucro, a gente dá uma informação importante, a gente informa o empresário se está dando lucro ou prejuízo. Mas a definição se ele vai ter lucro ou prejuízo começa lá no planejamento e nas ações dele na gestão da empresa. Então a dica, né, Carlos, quando alguém pede a dica, opa, qual é a hora de começar? Agora, se você não sabe hoje qual é o lucro da tua empresa, se você não sabe como o seu caixa está sendo suprido, como ele está sendo constituído, agora é a hora de começar. Ah, Eduardo, mas eu sei qual é o caixa da empresa, mas eu não sei o que vai acontecer mês que vem ou outro. Opa, está na hora de começar a fazer projeções futuras, trabalhar com orçamento empresarial na empresa. E aí, tem gente que fala da complexidade, né, Carlos? Acho que essa é a tua próxima pergunta, né? Exatamente. Ia dizer, pô, a gente está falando aqui já há um bom tempinho desse monte de coisa e lá na cabeça do empresário ele está pensando, eu tenho que vender, eu tenho que contratar, pagar salário, receber, enfim, tem um monte de coisa lá para o empresário estar se preocupando. E esse monte de informação agora, será que isso aí não é difícil demais para fazer no dia a dia? Olha só, Carlos, não posso dizer que isso é plenamente simples, mas também não é tão complexo, né? Existe sim uma certa complexidade, existe técnica para cuidar disso, mas tem bastante profissionais preparados no mercado para fazer. Agora, o que eu acho importante para o empresário conseguir começar a fazer, principalmente o empresário da pequena empresa, da média empresa, né? Comece de uma maneira simples, não queira começar da forma mais complexa previsível. Nós estamos muito acostumados que quando a gente vai lá na faculdade ou na pós-graduação, a gente acaba aprendendo ferramentas, por exemplo, para o orçamento empresarial, mas elas são estritamente complexas. Gente, será que na tua empresa precisa de tanta complexidade mesmo? Será que não tem um meio mais simples e prático de fazer um orçamento empresarial na tua empresa? Então é isso que eu acho que o empresário deve buscar. Por isso que eu lembrei, eu até comecei a nossa conversa com aquele meu lema que a simplicidade é o mais alto grau de sofisticação. Eu acredito muito que as pequenas empresas e as médias empresas, elas podem sim fazer de uma maneira simples, de uma maneira que não saia tão cara e que elas cumpram o objetivo principal, que é ter domínio das finanças. Legal. Eduardo, para fechar com chave de ouro, quanto eu vou gastar para ter um sistema que vai fazer isso tudo? Porque eu já estou preocupado agora. Isso aí vem um outro ponto legal, caso muito bom ter colocado essa questão do sistema, porque o sistema é eu diria que o sistema é um dos empecilhos para o empresário fazer o orçamento, né? E normalmente o pessoal põe a culpa no sistema, tu acredita? O pessoal põe a culpa no sistema, o pessoal vem, mas o meu sistema não tem isso, mas eu preciso contratar alguém para isso, mais aquilo, e aí ele nunca vai ter sistema orçamentário, ele nunca vai ter controle financeiro nenhum se ele achar que o problema dele está no sistema. Veja,
Por onde a empresa deve começar então? Determinar qual o controle financeiro que ela quer ter. Gente, eu já vi controle financeiro fantástico em caderneta de papel, tu acredita, Carlos? Em caderneta de papel eu já vi empresário ter controle financeiro fantástico. E aí, às vezes a gente vê empresário que com ótimos sistemas de informática não consegue ter. Então eu diria o seguinte, não está no recurso a questão, está sim na atitude do administrador, na atitude do empresário. Porque se você quer ter controle, por onde você deve começar? Pensar na estrutura que você quer, na estrutura que você precisa, quais são as informações que você precisa, aí sim que recurso você vai precisar. E na hora desse recurso, Carlos, eu vejo o seguinte, tem bastante sistemas que até tem ferramenta e o pessoal não usa, tem bastante sistema que não tem a ferramenta, mas traz a informação pronta que você pode iniciar, dar os primeiros passos, convertendo as informações para uma outra ferramenta. Quer ver? Por exemplo, quase todos os orçamentos ou preparações desse tipo eu faço, por exemplo, em Excel. A gente usa, você usa também. Veja, no Excel dá para a empresa começar e dá para começar muito bem. Quando eu falei na caderneta, eu confesso, eu comecei exagerando, mas eu quis dar ênfase para que se o empresário quiser fazer, o empresário faz, e ele não deve travar porque o seu sistema não tem a ferramenta perfeita. Então eu falo isso porque pensa na estrutura, começa com as ferramentas que tem, aí busca as ferramentas de aprimoramento. Funcionou, tem o recurso, tem a pessoa para alimentar, a informação está clara, sabe onde vai buscar a ferramenta? Opa, chama o pessoal de informática, vamos automatizar isso aí. Não tem realmente, o sistema é precário? Aí sim pode ser a hora de você buscar um sistema que atenda às suas necessidades. Mas você não deve colocar, terceirizar a culpa para o sistema, viu, Carlos? Aproveitei a tua deixa para dar esse lembrete para a turma. Legal, bem observado. E o que está aparecendo aí diante de tudo isso que tu vem falando é que isso está muito mais relacionado a querer fazer do que propriamente ter a ferramenta, né? Porque se o empresário tem um profissional que sabe fazer, eu acho que é tranquilo para a gente conseguir fazer um orçamento, uma projeção, um balanço. Eu acho que isso aí dá para a gente fazer, né? É bem isso mesmo, Carlos. De nada nos adiantaria ter uma Ferrari, não ter gasolina ou não fazer troca de óleo, manutenção ou qualquer coisa com ela, né? Ou não ter estrada para andar com a Ferrari, né? Então, na empresa é mais ou menos assim também, viu? Não adianta você pensar, eu preciso ter o melhor sistema de informática, eu preciso ter o funcionário altamente qualificado e eu não tenho gente, nós estamos na correria, então eu não vou fazer nada e simplesmente ficar naquela bola de neve sem saída, né? Você deve sim ver o que você precisa, deve perceber e ter a percepção que dá para fazer com pouco recurso também. E você tem que saber que você pode aprimorar também. Você não precisa começar no mais alto grau de complexidade. Você pode começar e fazer as suas melhorias, né? Você pode ir evoluindo aos poucos aí. Legal. Eduardo, acho que foi bem esclarecedora essa conversa nossa aí, nesse bate-papo aí sobre ferramentas da contabilidade para a gestão do negócio. Quer deixar uma mensagem final aí para o pessoal? Claro, quero dizer que tem mais aí no próximo vídeo. A gente ainda vai falar de informação de preço de venda, é um outro assunto que o pessoal gosta de conversar bastante com nós aí nas áreas de contabilidade e consultoria. Então a gente vai deixar apenas o recado, dizer para o pessoal que vai ter mais, a gente vai mandar mais informação. Formação de preço de venda? Custos e formação de preço de venda, esse vai ser um dos nossos próximos bate-papos aí. Esse vídeo você tem a obrigação de encaminhar para aquele seu amigo que tem a empresa que está lá reclamando que as coisas não estão indo muito bem. Você tem a obrigação moral de mandar para ele, porque o sucesso do negócio dele pode muitas vezes depender de uma informação que não está chegando nele. Eduardo, obrigado para todos vocês que assistiram. Se vocês tiverem alguma dúvida, quiserem dar algum conselho ou às vezes, aliás, né, pedir alguma orientação, alguma coisa, não esqueçam de comentar aqui no nosso canal. A gente vai ficar muito feliz em estar interagindo com vocês. Não se esqueçam de se inscrever também aqui no canal do YouTube, curtir as nossas páginas nas redes sociais, né? Para que vocês também possam fazer esse conteúdo chegar àquela pessoa que está precisando aí no dia a dia. Nosso muito obrigado e até mais.